para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do Povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD está na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, bem perto do metrô Belém e bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali na CPAD você compra bíblias, harpas, livros, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Inclusive a Bíblia de Estudo Pentecostal, que na minha singela opinião é a melhor Bíblia de estudos do Brasil. Tem também a Bíblia na Nova Linguagem de Hoje, que eu uso bastante, da Sociedade Bíblica do Brasil, e a Nova Almeida Atualizada, também da Sociedade Bíblica do Brasil. Então você compra o material para você crescer espiritualmente na livraria CPAD, na Provix, a livraria online, que coopera diretamente aqui com o nosso canal, e a livraria da associação, ali no novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali você procura o irmão Alex, ou o pastor Silas, ou toda a sua equipe, e você será muito bem atendido. Quero aqui agradecer a Deus por este trabalho que Ele está nos dando a graça de realizar. Agradecer também ao Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido a sua casa, esse espaço para fazermos aqui o nosso estúdio provisório. Deus abençoe o irmão Reginaldo, irmã Francileide, sua filhinha Esther. Deus abençoe e faça prosperar. Deus abençoe também o irmão Josué, marido da Marilena, ali da congregação do BNH, setor 50, que tem cooperado conosco aqui na montagem do cenário, do tablado, do carpete, do visual. Deus abençoe o irmão Josué. Deus abençoe também irmão Vinícius pelas orientações concernentes à iluminação, o uso da luz. Deus abençoe o irmão Jefferson Queiroz, um membro aqui que coopera conosco. Se você também quiser ser um membro, manda o seu Pix. O DDD está aqui embaixo, o DDD 11 e o número do celular 98915-6905. Faça um voto com Deus, ajude-nos ofertando, porque esse trabalho demanda muito esforço e muito investimento. Se você é um empresário, quiser participar aqui sendo nosso patrocinador, você entra em contato conosco ou pelo número do celular, no app, ou entra em contato pelo e-mail albrunol@yahoo.com.br, albrunol@yahoo.com.br, e venha ser nosso patrocinador. Deixa aqui embaixo o seu gostei, isso é muito importante. Se inscreva aqui no canal, compartilhe essa videoaula nos seus grupos de transmissões de WhatsApp, Instagram, Facebook. Pode pegar essa videoaula e mandar para quem você quiser. E incentive essas pessoas também a se inscreverem aqui no nosso canal. Isso vai ser muito importante. E não se esqueça, deixa aqui embaixo algum comentário, alguma observação, com elegância, com educação. Eu sei que nós não somos o dono da verdade, queremos ouvir também o que você pensa sobre essas aulas, sobre esse trabalho que estamos fazendo. Vamos lá, lição 11, 15 de junho de 2025, a lição de adultos da CPAD, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Texto áureo está em João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Verdade prática, a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. A leitura bíblica está em João 17, do 1 ao 3 e do versículo 11 ao 17.
Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Segundo objetivo, examinar a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. E terceiro objetivo desta lição, mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Vejamos então a palavra-chave aqui dessa lição é intercessão. Vamos ver aí em João 17, nós vamos ver a oração mais significativa que o Senhor fez em benefício dele mesmo, de Jesus, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que iriam crer num futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus, ela é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o evangelho de Jesus no mundo. A igreja trabalhando pelo crescimento do reino de Deus no mundo. Primeiro, a oração de Jesus e sua glorificação. A oração de Jesus, entre todas as orações do Senhor documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus. João 17, do versículo 1 ao 26. No início de João 17, verso 1, está escrito: Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como consolador. Está lá em João 16, 13, conforme nós já estudamos na lição anterior. Então, certamente, o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com os seus discípulos. Em relação à oração de Jesus, no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a essa oração como a oração intercessória, ou a oração sacerdotal de Jesus, ou ainda a oração da consagração. Então, cada estudioso dá um nome. O nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes,
Primeiro, ele orou por si mesmo, vai do versículo 1 ao outro. Segundo, ele intercedeu, orou pelos seus discípulos, vai do versículo 9 ao 19. E também fez uma oração pela igreja futura, que vai do versículo 20 ao versículo 26. A oração de Jesus pela sua glorificação. O que significa isso? Jesus orou pedindo por sua glorificação, tem um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Nós já vamos entender isso aí. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente do seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Então ele já sabia que tudo aquilo que aconteceu iria acontecer. Ele já estava ciente. Assim, em sua conversa direta com o Pai, nessa oração, ele declara que é chegada a hora, né? Referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor lá no Calvário. Tá? Aquilo que ele iria daí a pouco fazer na cruz do Calvário, Deus, o Pai, iria glorificá-lo, porque ele teria ali cumprido a sua missão, a missão de morrer em prol de toda a humanidade. Nosso Senhor expressa então: glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. João 17:1. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Aqui está a glorificação. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. João 17, 3 e 4. Então aqui está a glorificação de Jesus. Ele seria apresentado ao mundo quando morresse na cruz do Calvário, e todos que o recebessem como Salvador teria direito à vida eterna. A mesma glória com o Pai. No versículo 5 de João 17, está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui é outra coisa. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor, como o Verbo divino, antes da sua encarnação. Então, antes dele vir aqui, ele era o Verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Então, na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai, aquela que eles tinham antes dele descer à terra. Somente o nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido, por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Então ele já estava na eternidade, ele era Deus, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo. Então ele queria retomar a esta glória. Essa declaração evidencia, deixa claro, a divindade de Jesus, mostrando que ele era Deus, ao revelá-lo como um com o Pai. João 17, 11, 21 e 24. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados, recebe então a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Está lá em João 17, 3. Então veja que aqui nós temos dois tipos de glória: a glorificação lá na cruz do Calvário e a glorificação que ele tinha com o Pai antes de vir a este mundo. Número 2, a oração de Jesus. Então ele fez essa oração por ele mesmo. Agora a oração pelos discípulos. Primeiro, a intercessão pela proteção dos discípulos.
Nos versículos 4 até o 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante o seu ministério na terra. Parece que ele está relatando o que ele fez. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e para que eles sejam unidos, para que haja unidade entre os discípulos, uma vez que eles seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. E para fazer isso, eles precisavam ter a mesma unidade que Jesus tinha com o Pai e com o Espírito Santo. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. O Pai os entregou a Jesus. O Redentor Jesus revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este, o Pai, os entregou a ele. Diz o texto, João 17,6, eram teus e tu nos deste, e eles guardaram a tua palavra. Ao longo, então, de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Então, Jesus escolheu esses homens através da direção do Espírito Santo e do Pai, e esses homens, então, depois de quase 4 anos andando com Jesus, eles foram preparados para continuar a missão de evangelização. Número 2, os discípulos receberam a palavra com letra maiúscula. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender os ensinamentos de Jesus, nós já falamos sobre isso em videoaulas anteriores, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo, quando receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre Jesus. Quando eles receberam a efusão do Espírito Santo, em Atos 2, então eles foram relembrados pelo Espírito Santo de todos os ensinamentos de Jesus. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, lá em João 17, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida, diz o texto, e guardaram a tua palavra. Eles creram, eles guardaram a palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade, com autoridade do céu. Mas é necessário vivermos de acordo com a palavra de Deus, aceitando a palavra e obedecendo a palavra, os mandamentos de Cristo. Número 3, protegidos do mundo. O versículo 14 afirma, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo aqui, mundo, entre aspas. Este pode referir-se ao mundo criado, 17,5, ou à humanidade, João 3,16. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás, João 17,14. Aqui está falando do sistema onde as pessoas estão vivendo. O apóstolo Paulo descreve este mundo como um governo espiritual maligno, lá em Efésios 2:2. É um sistema dominado pelo espírito maligno, pelo diabo. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, que está sob a influência do príncipe deste mundo. Então, esse sistema global, ele é dominado pelo diabo, pelas potestades malignas, e esse sistema é incompatível
com o Evangelho de Cristo, é incompatível com o reino de Deus. Isso é muito importante, nós sermos, por Deus, protegidos deste sistema. Número 3, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Então, vimos no primeiro tópico, ele orou por si mesmo. Tá? Depois, ele orou pelos discípulos. Agora, ele vai orar pela igreja, pelos que ainda iriam se converter no futuro. Oração pela unidade da igreja. Nesta terceira parte da sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. As pessoas precisam viver em união, ter o mesmo propósito. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo, todos vivendo em harmonia. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre ele e o Pai. A unidade que havia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É essa união que ele quer da igreja. Essa foi a súplica do nosso Senhor, João 17, 21, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Então, está falando aqui de unidade, de união. Propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a oração do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 21. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. 4 motivos por essa união. Primeiro, união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Então, nós fazemos parte, nós somos membros do corpo de Cristo. Segundo motivo, a união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. Então, o crescimento acerca da pessoa de Jesus Cristo. Terceiro motivo, união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Ser dominado pelo fruto do Espírito. Fé, alegria, amor, mansidão, temperança, paciência, longanimidade, benignidade, bondade. Todas essas partes do fruto do Espírito é um dos motivos para que haja união entre os salvos. E o quarto motivo, a união essencial dos salvos, manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. João 17, 22. Então, quem tem a vida eterna precisa viver como filhos de Deus, viver unidos como filhos de um mesmo Pai. E terceiro, estamos caminhando para o fim, oração por encorajamento à unidade. Em João 17, 21 e 22, o nosso Senhor roga ao Pai para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele, a viver em unidade. A crença em Cristo, a fé em Cristo, como o único e suficiente Salvador, é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Então é importante que unidos se haja a propagação dessa fé em Cristo como único e suficiente Salvador. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Se não houver unidade de fé, você pode falar, como diria minha mãe, até a boca arreganhar, mas ninguém vai se converter, porque não há unidade, não há amor entre a igreja, entre as pessoas que compõem a igreja de Cristo. Então aqui nós vimos
a oração sacerdotal de Jesus, a intercessão de Jesus pelos discípulos, pela igreja e por ele mesmo. Assim, nós finalizamos essa lição 11, 15 de junho de 2025, né, cuja verdade prática é a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, em favor dos seus discípulos e em favor da sua igreja. E esta oração, ela ainda ressoa e ela ainda é válida para os dias atuais. Ela ainda está com um prazo de validade, não venceu. É necessário que haja unidade na igreja, e esta unidade levará ao crescimento individual de cada pessoa espiritualmente e de toda a coletividade. E assim estaremos nos preparando para o arrebatamento da igreja. Finalizamos então hoje a lição 11, 15 de junho de 2025. Que Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe essa videoaula. Um abraço apertado para você e toda a sua família. Continue orando por nós e eu também estou orando por vocês. A paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.